sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Ânima Saúde, o podcast mais saudável deste Brasil. Nosso objetivo é trazer para vocês semanalmente informações confiáveis através de profissionais altamente qualificados, porém com valores e propósitos muito bem estabelecidos. Eu sou a doutora Vanessa, sua anfitriã, junto com... Dr. Diogo Vinck, espero vocês todas as quartas-feiras no Ânima Saúde. E hoje trouxemos um convidado... O convidado. Essa especialidade também ainda não teve aqui com a gente, né? Não, inédito. Inédito. Não, a especialidade que já teve, porque agora a gente acabou de descobrir que é uma outra especialidade, é verdade. Eu vou apresentá-los para você. O nosso convidado hoje é médico. Ele é ginecologista e obstetra, só que ele é especialista em medicina fetal e ultrassonografia obstétrica. Por isso que eu falei que eu achava que ele era radiologista, mas não. Ele é ginecologista e obstetra e a gente vai conversar um pouquinho com ele. Seja muito bem-vindo, doutor Heron Werner, ao nosso podcast. Obrigado. É um maior prazer estar com vocês aqui hoje. Poder falar um pouco da experiência, do meu dia a dia de vida, tudo. É um prazer muito grande. O prazer é todo nosso. Trazer doutor Heron. Quem não conhece o doutor Heron nesse Rio de Janeiro? Fez ultrassom de todo mundo. Nosso, todo mundo. Da Quênia. Aposto. Pode levantar as mãozinhas aí no comentário. Eu, porque eu tenho certeza que vocês conhecem o doutor Heron. Na verdade, é segurança de todo obstetra, né? É verdade. É segurança de todo mundo, né? De todo já paciente. Já faço ultrassom há mais de 30 anos, né? Então... Caramba, pouco tempo. O doutor Heron já está na fase dos filhos, né? Dos filhos, dos filhos, isso dá um prazer muito grande, né? Você encontrar, e principalmente quando vem alguém assim, acompanhando uma gestante ali, falando, você fez meu ultrassom, minha mãe mandou falar que você fez o meu ultrassom. Isso é um orgulho muito grande, né? É sinal que as coisas vão perpetuando, né? Com muito certeza, bacana. É um prazer inenarrável ter o senhor aqui com a gente, doutor Heron. A voz que dá a paz no coração de qualquer pai ali na hora do ultrassom, né? Gente, eu lembro que cada ultrassom só vinha a voz do doutor Heron, já acalmava o coração, né? Mas eu acho que a metade da medicina é isso, né? Eu acho que a medicina é você também acalmar o paciente, é saber conversar com o paciente e tudo mais, né? Então, eu acho que a consulta, o médico que conversa com a paciente, sem dúvida nenhuma, ele vai... 50% às vezes do tratamento é uma boa conversa com o paciente, né? Entender, né? Isso, e falando no exame, então quanto a forma que o senhor deixa qualquer mãe calma vai facilitar o exame. Também para o senhor ajuda o senhor a visualizar o exame ali, né? Exato, exatamente. Eu não conseguiria fazer um exame calado, porque eu tenho a impressão que uma paciente ali vendo um médico calado vai infartar, entendeu? Ela vai ficando tensa, o ambiente fica todo tenso. Eu acho que à medida que você vai fazendo o exame, conversando, explicando, as coisas vão fluindo melhor, né? Então, acho que faz parte. Na verdade, o senhor nasceu para isso. Exatamente, gente. Eu sou mesmo, super fã do Dr. Heron, de verdade, de carteirinha, amo seu trabalho. Por isso que eu gosto da ultrassonografia, né? A ultrassonografia é o contato com o paciente, né? Você está usando tecnologia, mas ao mesmo tempo você está tendo contato com o paciente, né? Conversando. E a ultrassom vem avançando, mas também não é como uma ressonância. Ou seja, foi o que o senhor falou, tem um contato ali, mas... É um contato muito com o paciente que você consegue fazer o exame bem feito ali. Exato. Por que a gente trouxe aqui o Dr. Heron aqui para vocês, pessoal? Porque a gente quer falar hoje sobre o assunto da ultrassonografia obstétrica. Ou seja, você que está assistindo, que pensa em ser mãe, já quer se preparar, ou seja, esse exame é super importante. Então começa a encaminhar esse episódio, principalmente ali nos grupos de WhatsApp, grupo de colégio, grupo de mães. Ou seja, hoje vai estar riquíssimo aqui, um monte de perguntas que vocês têm dúvidas sobre esse exame será respondido, nada mais, nada menos pelo o melhor ultrassonografista que eu conheço. Obrigado. A primeira pergunta, doutor Heron, eu queria entender até o seu processo. Como a Vanessa falou, achava que o senhor era radiologista. Não, mas o senhor vem da gineco-obstetrícia. Como é que foi esse processo? Eu, na verdade, quando eu fui... Meu pai era médico, né? Meu pai era médico do interior e era aquele médico que fazia de tudo. Entre fazer de tudo, eu fazia ginecologia, obstetrícia, operava, né? Fazia ultrassom? Então, ultrassom nem tinha naquela época. Não tinha. No interior de Minas não tinha ultrassom, né? E eu comecei a fazer medicina, quer dizer, eu vim do interior de Minas, vim para o Rio, porque eu passei no vestibular aqui, vim fazer medicina. E no início eu pensava em fazer oftalmologia, né? Eu adorava oftalmologia, eu falei, não, acho que eu vou fazer oftalmologia.
Mas eu fui me encantando quando eu passei pelo curso de obstetrícia, e uma coisa interessante de obstetrícia é que você começa a auxiliar os médicos, dá a sensação de médico, você começa a ter aquela sensação de médico, olha, eu estou ajudando alguém, né? Eu estou ali ajudando um parto, então dá aquela sensação que quando a gente quer fazer medicina, você quer ajudar alguém, né? Então ali eu no 4º ano de medicina eu já fazia parto. Então eu ia para o interior de Minas passar férias e eu fazia plantão. Ficava no plantão lá, gostava de acompanhar os partos, cesarianas, e fui me encantando por esse mundo e acabei decidindo fazer a especialidade de ginecologia e obstetrícia. Aí eu passei na residência, tudo, fiz lá, na época eram 2 anos de residência, só que é muito pouco hoje, né? Pelo número de conhecimento que foi incorporado em qualquer especialidade, né? E eu falei, mas o meu sonho mesmo era ir para fora. Eu queria ter uma experiência fora do Brasil, ver como é que os médicos trabalhavam, tudo. Eu trabalhei aqui em vários lugares aqui no Rio de Janeiro, fui plantonista no estado, Rocha Faria, ali em Campo Grande, tudo. Mas eu queria ter uma experiência lá fora. E aí eu comecei a aplicar para uma bolsa na França, que era uma bolsa que eles davam para quem já tinha a residência médica e você que pudesse prolongar essa residência. Eu falei, isso tudo que eu quero, né? Prolongar a minha residência. Aí apliquei para essa bolsa, tive que estudar francês e consegui, né? Eles dão uma bolsa para cada país fora da comunidade europeia. E fui embora para a França. Embora para a França, minha mulher também, que era minha namorada na época, colega de residência, e aí ela também aplicou, quando nós conseguimos, e fomos, acabamos casando lá. E fui para ficar 1 ano, mas acabei gostando, fiquei 2 anos, 2 anos e meio sem vir ao Brasil, aí depois que eu voltei no Brasil, e acabei ficando quase 4 anos lá. Aí quando começou o Brasil ali, aquela sensação de melhora, com plano real, tudo, eu resolvi, não, acho que eu vou voltar para o meu país e começar a trabalhar lá, e foi isso que nós voltamos. 1990? Eu cheguei em 94, que eu cheguei aqui, no segundo semestre de 94, já estava com plano real. Né? Eu fui para a França, eu comecei a trabalhar lá em 92, fevereiro de 92. Mas o senhor foi para a França já fazendo a parte de ultrassom, não? Já fui para a França fazendo ultrassom, né? Eu passei 1 ano pela aeronáutica, né? Como R2 na aeronáutica, cumprindo o serviço militar. E aí foi engraçado porque eles precisavam de alguém no ultrassom lá. Estava vaga, tudo, e para fazer ultrassom obstétrico e ginecologia. Eu jamais pensei em fazer ultrassom. E aí falaram... quem quer fazer ultrassom, quem quer se candidatar ao posto, aí ninguém se candidatou ao posto, então tinha que ser o mais novo. Regime militar é assim, né? É o aspirante, é o mais novo, e eu fui o indicado. Aí fui fazer ultrassom, comecei a acompanhar lá um radiologista no ultrassom, tudo. Passaram uns meses, eu falei, não, eu estou quase pronto. Não, você já está pronto, pode começar a fazer ultrassom. Não, ainda fui a Ribeirão Preto, fiz um curso ali de 1 mês para me aperfeiçoar um pouco mais, e aí comecei a fazer ultrassom. Quando eu cheguei na França, eu já fazia ultrassom. E foi interessante porque lá eu comecei a ter contato com os procedimentos invasivos que se fazia, né? Eu fui trabalhar no serviço de um professor que foi o primeiro professor que conseguiu colher sangue do feto. Caramba! Para tratamento. Né, para tratamento para o diagnóstico da toxoplasmose, para você fazer o tratamento da toxoplasmose, que tem uma incidência grande na França. Né? Hoje, ali se começou as transfusões intraúteros para tratar os fetos anêmicos. Né? Então, eu chegar num serviço desse, conhecer uma pessoa, como ele chamava, Fernando Afoso, ele é vivo ainda, então foi muito bom, porque ali eu comecei a aprender a fazer procedimento invasivo, tudo. Eu já fazia um pouco de amniocentese, aí comecei a olhar mais para o diagnóstico pré-natal, e fui me encantando e acabei ficando. Graças a Deus. E como foi importante o senhor fazer a ginecologia e obstetrícia antes de ir para o exame de imagem? Porque eu acho que foi um diferencial. Total. Porque quando você pensa no ultrassom, até então, o ultrassom ele ficava muito no domínio da radiologia. Uhum.
Mas eu acho, principalmente, se a gente teve um desenvolvimento da ultrassonografia obstétrica, é porque ela foi para a mão do obstetra e do ginecologista. É verdade. Porque se você olhar o radiologista, ele ficava muito ali, medindo, aquelas medidas, tudo. Mas se você olhar os estudos na ultrassonografia de crescimento fetal, de tratamento fetal, eles avançaram muito quando o ultrassom foi para a mão do obstetra, né? Porque você começou a aliar a sua visão de imagem, de imaginologista, ou seja, o obstetra aprendendo a ver o ultrassom com a clínica que ele aprendeu. Né? Então, eu acho que ali teve um desenvolvimento muito grande. Até porque o primeiro vem a clínica, depois o exame. Exato. Então, isso dá uma base enorme. Exato. Então, você pensa na ultrassonografia, ela vem da década de 70, no uso da ultrassonografia obstétrica, né? Um uso maior. Né? Mas o avanço grande, se você analisar, foi na década de 80. Né? Em que teve um avanço tecnológico, sem dúvida nenhuma, mas um avanço de cada vez mais o obstetra entrando nesse campo da obstetria, da ultrassonografia. Até porque é quem, teoricamente, faz a grande indicação. Né? Então, o movimento é sempre esse, saber indicar. Então, se você vem da obstetrícia, vai ajudar muito nesse ponto. E na França eu vi isso. Né? Na França eu vi o obstetra fazendo ultrassom, a sage-femme fazendo ultrassom, que é a parteira, né? Lá tem parteira, né? E elas faziam ultrassom. Tanto que os ultrassons de rotina, ou seja, que a gente chama screening, que é aquele rastreio quando você vai fazer o ultrassom, a princípio está tudo bem, você vai fazer um ultrassom, e esse ultrassom, quem faz lá não é o médico no hospital, é a parteira que faz. O médico só é chamado quando o ultrassom, eles veem algum problema no ultrassom, né? Então é muito interessante. Caramba, isso já em 1990. Isso em 92. 92, mas olha só, em 92. 92. Então, o senhor voltou de lá. Tem um pessoal muito bem treinado lá. Né? A França provavelmente foi o top aí eles são muito bons na ultrassonografia. Não só obstétrica, viu? Na ultrassonografia, se você pegar os trabalhos de ultrassonografia em diversas áreas, você vai ver que tem muito francês que desenvolveu trabalhos importantes na ultrassonografia e veio de lá. Doutorão, vamos lá, o que é essa ultrassonografia obstétrica e a principal função na gestação para o pessoal entender bem? Acho que a ultrassonografia obstétrica, ela veio ser o olho do obstetra. Quando ela abriu uma janela para a gente começar a ver o bebê como um paciente. Antes você tinha o paciente, era só a gestante. Ela era a paciente, o bebê era algo secundário ali que a gente ia conhecer no nascimento, né? De repente chega a ultrassonografia, um método que abre uma janela no ventre materno, né? E passa-se a ver o bebê. Então o bebê ele chega no seio da família mais cedo, ele passa a ter nome mais cedo, porque já sabe o sexo, né? A gente já sabe como é que cresce. Hoje em dia já se arrisca a falar, ele aparece mais com o pai, aparece mais com a mãe, né? Porque com a ultrassonografia 3D a qualidade da imagem avançou muito, né? Então o ultrassom hoje ele faz parte da clínica obstétrica. O Brasil tem um dos maiores parques de ultrassonografia do mundo, né? É incrível, acho que é o terceiro no mundo em termos de número de aparelhos de ultrassom. Né? Você pode olhar até mesmo nas cidades de interior, hoje tem muito ultrassom. Sim. E, curiosamente, lá um pouco diferente do que a gente usa aqui. Aqui, cada vez mais, você está tendo um ultrassom dentro do consultório do obstetra. Né? Porque o obstetra, hoje, ele já vê a necessidade da consulta dele ter uma ultrassonografia. Né? Ouvir o batimento, confirmar uma posição do bebê. Opa, no meu exame aqui, será que tem muito líquido ou pouco líquido? Ele vai lá, dá uma olhadinha. Então, aquele ultrassom básico ele já faz no consultório. E aí vai reservando para nós ali na clínica, que está dedicada só à ultrassonografia, reserva aquele ultrassom mais detalhado, que é o ultrassom que a gente chama de ultrassom morfológico, né? Que avançou muito, né?
Quando eu fui para a França, na década de 90, a gente falava ultrassom morfológico, era aquele ultrassom de segundo trimestre, ou seja, mais de 20 semanas já com o bebê desenvolvido, que a gente olhava o bebê todo. Hoje, você já tem um morfológico que a gente chama de primeiro trimestre, né? Primeiro, por que é primeiro trimestre? Porque ele vai ali com 11, 12, 13 semanas, os aparelhos melhoraram muito. Então, com o aparelho melhorando, a qualidade da imagem, eu passo a ver coisas do feto que antes eu não via, né? E, por exemplo, a mulher engravidou. Qual é o primeiro momento, quantas semanas deveria ser feito o primeiro ultrassom? Não existe uma regra, né? Na verdade, cada país, cada sistema de saúde, ele tem regras focadas por ultrassom. Você tem países desenvolvidos que faz um ultrassom só. Se você pegar aqueles países no norte da Europa, Suécia, são países desenvolvidos, eles fazem um ultrassom que era em torno de 20 e poucas semanas, agora eles anteciparam para 16, 17, porque eles já acham que veio uma anatomia adequada ali. Então, qualquer ali atitude de tratamento, tudo, eles já têm uma boa visão e dá tempo de você tratar. Um país como o Brasil, hoje, a tendência é a gente fazer um ultrassom por semestre. Por trimestre. Né? Então, é um ultrassom no primeiro trimestre, e que você já avalia a anatomia do bebê. Então, se você me perguntar, eu tenho que fazer um ultrassom no primeiro trimestre. Qual é a semana que você me indica? Eu te indicaria 12 para 13 semanas, que ali eu já tenho um feto bem desenvolvido para o primeiro trimestre. Né? A gente faz o ultrassom morfológico, aquele clássico, que já vem lá da década de 90, do final da década de 90, que é o morfológico entre 20 e 22 semanas, 23 semanas. Quer dizer, isso também não é uma coisa fixa, não. Pode ser um pouquinho antes, um pouquinho depois, né? E o morfológico e o ultrassom obstétrico de terceiro trimestre, que é mais para você rever a anatomia, ver o líquido amniótico, ver o ritmo de crescimento desse bebê, né? Checar o posicionamento da placenta, né? O próprio posicionamento do bebê. É legal o senhor botar e pontuar essas partes tão importantes, porque também existe uma super indicação, né? Às vezes a gente vê muitas pessoas fazendo muitos números de ultrassonografias numa gestação, né? Às vezes fazem 12, 9 e 3 já só no primeiro trimestre, né? Então, assim... Eu acho que não faz sentido. Exatamente. Né? Eu acho que não faz sentido, porque exame demais também não ajuda. Sim. As pessoas acham... Se exame demais ajudasse, nós teríamos a melhor medicina do mundo. Exatamente. E não temos. Né? Por quê? Porque você fazer exame, e se o exame não for bem feito, ele não ajuda nada. Sim. Ele gera problemas. Yeah. Então, assim, quantas pacientes chegam para mim, às vezes, ela está com 15, 16 semanas, um dia uma chegou com 9 exames de ultrassons anteriores. Eu falei, gente, por que você fez tanto exame? Ah, meu médico pediu, eu também quis, aí eu quis levar alguém para ver. É outra coisa também que é bom a gente sempre falar. O ultrassom é uma coisa muito legal para a família ver, mas a gente tem que lembrar que o ultrassom é um exame médico. Exatamente. Entendeu? E que ter muita gente na sala atrapalha. Entendeu? Porque às vezes as pessoas querem, eu queria socializar com o meu bebê que está na barriga, o meu mais velho, trazer para ele aceitar melhor o bebê. Não existe, na verdade, um trabalho científico que você vai ajudar a esse bebê, a essa criança mais velha, a aceitar o irmãozinho ou a irmãzinha que está ali na barriga ainda. E é o contrário, às vezes, gente demais na sala, você tira a atenção do médico, né? E isso acaba atrapalhando um bom exame. Deve ser cada coisa que o senhor pega ali na salinha, né? Uma ansiedade. E é difícil, porque quando você transforma a ultrassonografia num evento social, porque a ultrassonografia obstétrica é a única ultrassonografia que você não... No fundo, você pensa que não vai dar errado. Né?
digamos o seguinte, eu estou com uma dor abdominal, aí você me prescreve um ultrassom de abdômen. Aí eu já vou para o ultrassom assim, nossa, pode ser que eu tenha alguma coisa. Né? Eu vou sozinho, deito lá, o radiologista olha, pode ser que ele ache alguma coisa, não acha nada, é um alívio. Pode achar um cálculo renal, alguma coisa. No ultrassom obstétrico, é a festa. Né? Nós vamos ver o bebê, esse bebê, na maior parte das vezes, já tem um nome, né? E vamos levar a família toda para ver. Né? Só que é um exame médico. Né? Então, digamos o seguinte, eu estou fazendo um ultrassom, né? Eu estou ali tentando pegar um vaso pequenininho que mede 2 milímetros, por exemplo, o ducto venoso que a gente olha no primeiro trimestre. Aí é o mesmo corte que você está vendo o perfil do bebê. Aí chega o pai e é narigudo igual a mãe. Pronto. A mãe ri, a mãe reclama, o bebê pula e aí acabou mesmo. Entendeu? Então, você não é festa. tem que... então, quer dizer, existe o momento da festa e eu acho que hoje os exames são gravados, então você pode depois juntar a família e fazer a festa, né? Mas a gente tem que lembrar que pode dar errado também. Né? Quantas vezes chega uma família falando já do enxoval e tudo, eu chego lá e tem um problema. Né? Você desaba um mundo, né? E como é que você vai passar essa informação para um casal se eu tenho mais 8 pessoas acompanhando? Eu já tive paciente que eu vi um diagnóstico, eu não tinha condições de conversar com o casal, porque estava um casal, tinha 3 crianças na sala, mais a vovozinha que estava ali. Como é que eu ia falar que o bebê tinha um problema? Aí eu achei melhor fazer o quê? Falar com ela que eu não estava conseguindo ver, o bebê não estava numa posição boa, né? Remarquei o exame, liguei para o médico dela e pedi, conversa com ela que eu quero ela e o marido só para a gente conversar, né? Porque eu vi um problema. Sim. Né? E até a importância dessa calma do seu passar para essa família, que há o problema, enfim, Exato. as coisas ficarem bem. Agora, como foi importante também essa relação do ultrassom obstétrico, voltando, provavelmente aproximou muito a família desse bebê, né? Acho que principalmente o pai. Durante esse tempo da experiência do senhor, percebeu essa aproximação da família com o bebê, com esse Sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma e principalmente quando começou a aparecer o ultrassom 3D. 3D, né? Que foi assim no início da década de 90. Você tem uns estudos sobre isso que o inglês, estudos ingleses com o Stuart Campbell, e ele começou a estudar muito o apego familiar, que o inglês chama isso fetal bonding, é a ligação da família já com o feto. Ela passou a ver esse bebê de uma forma diferente, entendeu? E isso tem estudos, inclusive, que mostrando que aumentou a aceitação daquele casal que tinha uma gestação indesejada vendo o bebê. Olha que então, legal. Isso é interessante, entendeu? Porque a imagem ela foi transformando aquele bebê, porque antes você via em 2D, antes era um borrão, depois você via... quando eu comecei o ultrassom, eu desenhava o bebê no papel vegetal, você lembra? A gente colocava em cima da foto, desenhava o bebê no papel vegetal para a mãe entender, né? E hoje ela olha, né? Ela vê. Exatamente, vê, né? Entendeu? Então, isso aumenta, sem dúvida nenhuma, a ligação da família como um todo, principalmente pai e mãe, com esse bebê. E qual que são os tipos diferentes ali de ultrassom obstétrico? 2D, 3D, 4D? Qual é a diferença entre eles? Verdade, do 3D para frente, o 4D já virou nome de fabricante. né? 5D, 6D, 7D. Passou de 4. Quando fala 4D, solar, né? liga, o senhor faz 5D, 6D, qual D que você quiser. Que eu faço, né? Porque, na verdade, é o 3D. Né? Depois, quando começou a aparecer o ultrassom 3D, na verdade, o ultrassom 3D é um transdutor que ele vai pegando os cortes e o aparelho monta aquilo ali, né? Aqueles planos 2D, e ele gera uma imagem volumétrica. Então, os primeiros transdutores, transdutor é aquilo que a gente segura, né? Os primeiros transdutores, eles não eram rápidos. Então, o que acontecia? Ele fazia uma varredura e o computador gerava o 3D.
né? O que acontecia? Se o bebê mexesse naquela varredura, o bebê ficava com a cara toda torta, tudo aí você tinha que repetir de novo, senão a mãe não ia gostar. Depois começou o processamento ser cada vez maior de informação do aparelho, e o próprio transdutor já gerava aquilo ali automaticamente, você passava a ter o 3D com movimento. Então eu jogo ali e eu estou vendo o bebê abrir a boca, eu estou vendo ele em 3D. Mas nós temos que dar um nome disso, porque já é um outro transdutor mais moderno, não sei o quê. Aí colocaram o 4D. O D é mais o movimento. Entendi. Né? E aí os outros Ds é coloração de pele, não sei o quê. Mas, na verdade, é o ultrassom 3D. Né? Que é uma coisa importante a gente lembrar para as pessoas que o ultrassom 3D não é para ver o rostinho. Ele se popularizou, ele começou para ver o rostinho, mas ele não é um ultrassom com o objetivo principal de ver o rostinho. Né? Isso é a sociedade, na verdade, que cria isso. Né? Mas ele funciona, ele tem outras funcionalidades que ajudam muito. O que ele ajuda? Por exemplo, hoje eu estou fazendo eu já uso o transdutor 3D, né? Então, na hora que eu faço um corte, por exemplo, da cabeça, eu já pego o volume da cabeça. Então, eu posso olhar o rostinho do bebê, mas eu posso ter todos os planos do cérebro, entendeu? Então, isso me ajuda a estudar com mais facilidade o cérebro do bebê, por exemplo. Eu quero usar, eu vejo uma fenda labial. Né? O 3D ele ajuda eu explicar melhor o casal. E ele ajuda também quando eu coloco os planos, eu coloco os eixos, né, que a gente chama X, Y, Z, né? Na verdade são os eixos longitudinal, transverso e o Z. Né? Eu consigo olhar para dentro, ver a extensão do comprometimento do pálito e tudo mais. Então, é realmente uma tecnologia que veio ajudar e facilitar muito, primeiro, no nosso diagnóstico, e segundo, interpretar isso para uma equipe de outros médicos que não trabalham com imagem e com o próprio paciente para você explicar melhor a patologia eventual que tenha. Perfeito. E assim, até essa parte do rostinho, né, que virou muito famoso nos 3D, eu acho que isso também passou a ser uma super indicação, né? Porque aí quer ver toda hora o rostinho do bebê, ou quer ver... Aí acaba também aquelas milhões de ultrassom também por causa disso, né? Exato. Porque eu queria que até o senhor falasse um pouquinho, que realmente existem as indicações de fazer, mas as super indicações, por mais que sejam ultrassom, ultrassom não tem problema fazer ultrassom. Mas para que fazer 355 mil ultrassons em 9 meses de gestação? Eu acho que tudo que é em excesso não faz bem. Entendeu? Então, aquele negócio assim, eu vou fazer ultrassom só para ver o rostinho. Eu não vejo lógica nisso. Porque, eu vou marcar um ultrassom 3D para ver o rostinho. Por isso que hoje lá na clínica, por exemplo, eu aboli esse negócio de marcar ultrassom 3D para ver rostinho. Isso não tem. Isso não tem porque você desqualifica isso como um exame médico. Entendeu? Quantos exames eu já vi rostinho bonito e uma patologia escondida por trás que o médico não viu? Porque ele estava se preocupando em agradar a paciente. Perfeito, entendeu? E você deixa de ver algo que, na verdade, é o importante. Sim. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com esses exames desnecessários. Então, a gente aboliu isso e o que eu falo para os médicos é o seguinte... Todo exame nosso é 3D. É 3D para ver o rostinho, mas é 3D para ver tudo. Né? Eu estou com um bebê com a mão, um bebê tá a mão assim. Às vezes eu tenho um ângulo difícil de estudar os dedos do bebê. Se eu faço um 3D, eu passo até a mão assim. E aí eu vejo os dedos fácil. Maravilha. Entendeu? Então isso me ajuda a agilizar o exame. Eu acho que existe algum risco de fazer esse, que a Vanessa falou, esse ultrassom toda hora, jogar um Doppler, acho que é um mito ou não? Na verdade, isso já foi muito estudado. Tá? Nunca se encontrou nada que justificasse patologia a partir da ultrassonografia. Né? Então, assim, se você me perguntar, o ultrassom faz mal? Não, o ultrassom não faz mal. Porque nunca se foi demonstrado algo ligado à ultrassonografia. Mas é claro, se você joga um Doppler muito tempo, no primeiro trimestre, será que isso é necessário?
Exatamente. Entendeu? Então, assim, demonstrar que faz mal, você não conseguiu demonstrar, Não não quer dizer dizer que não que faça. também não Exatamente. Vai ser difícil faça, demonstrar entendeu? isso. Então, eu acho que as coisas têm que ser bem medidas. Se você me perguntar, você usa o Doppler no primeiro trimestre? É claro que eu uso. Eu preciso do Doppler no primeiro trimestre para ensonar o ducto venoso, entendeu? Mas eu não preciso de ficar 20 minutos com o Doppler acionado ali. Né? Os ultrassons eles têm uma frequência ali bem calibrada de potência do Doppler e tudo mais, né? Mas, de qualquer maneira, não se justifica. Entendeu? Fica o tempo todo ali com cor, tudo. Então, a gente usa quando é o necessário. Perfeito. Entendeu? Em relação ao ultrassom transvaginal e o abdominal, né? Para essa gestante que chegou, descobriu a gestação, qual que é o tempo que ela vai fazer o transvaginal e qual que é a partir de qual tempo que ela vai fazer o abdominal? O ultrassom obstétrico ele começou com ultrassom abdominal. E depois teve um avanço muito grande dos transdutores transvaginais. Né? Qual é a vantagem do transdutor transvaginal? Principalmente num útero pequeno, que é o primeiro trimestre, ele tem uma frequência maior. Então, quanto maior a frequência do transdutor, menor é a profundidade, mas é melhor a imagem. Então, se eu faço um ultrassom transvaginal, eu vou ver muito bem o que está próximo ao transdutor. O que é? Colo uterino e o útero. Porque o útero ainda está pequeno, está na pelve. Então, por isso que eu consigo estudar melhor a anatomia do feto, embrião ou feto. A gente divide aí a partir da 10ª semana, alguns 11ª feto, né? A gente consegue estudar melhor essa anatomia pelo transdutor transvaginal. Então, hoje, no primeiro trimestre, nós usamos o abdominal e o transvaginal. A gente faz os dois. Por que você faz, então, o abdominal se o útero é pequeno? Às vezes, o posicionamento do útero ele é mais alongado e aí o transvaginal fica pior, o abdominal fica melhor. Então, às vezes eu vou ter a gestante vai notar até que eu tenho uma imagem melhor pelo abdominal do que pelo transvaginal, mas na maior parte das vezes eu vejo melhor pelo transvaginal. Isso primeiro trimestre. Agora, outra coisa importantíssima hoje, que já é uma recomendação da Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, é o transvaginal de segundo trimestre, no morfológico de segundo trimestre. E que as pacientes, às vezes, ficam, não, mas doutor, por que você vai fazer o transvaginal? E isso eu sempre falo até para os médicos pedirem, porque já é uma recomendação, é para você estudar o colo uterino. É o estudo da prematuridade. Né? É avaliar como é que está esse colo uterino, entre 20 e 22 semanas, para ver se ele está encurtando pela pressão ali já da bolsa amniótica do feto. Né? Então, esse estudo ele é melhor feito pelo ultrassom transvaginal. E isso já é uma recomendação. Em relação a possíveis problemas, né, que a gente não tem nada documentado, enfim, mas é algo muito estudado em relação ao próprio Doppler do transvaginal, né, em relação ao primeiro trimestre e o segundo trimestre, teria menos problema no segundo do que do primeiro? Você, na verdade, a gente sempre tende a proteger o primeiro trimestre. Porque o primeiro trimestre é o período embrionário. Tudo nosso está sendo formado no primeiro trimestre. Depois é o crescimento. Entendeu? Então, tudo que você puder evitar no primeiro trimestre, eu acho que se justifica. Entendeu? Então, para que exame toda hora no primeiro trimestre? Né? Você virar para mim, mas faz mal? Não posso falar que faz mal, porque não tem nada comprovado, mas não se justifica. Eu fiz um ultrassom com 6 semanas, depois eu fiz um com 8 ou com 10. Por que você fez? Porque eu estou preocupado. Entendeu? Digamos o seguinte, se o ultrassom olha alguma coisa ali com 8 semanas, uma suspeita de alguma coisa ali, eu não vou poder fazer nada ali. Fazer o quê? Você não pode ir contra a natureza também. Exatamente. E às vezes você vê alguma coisinha que na hora que você vai olhar com 12 semanas, Nem já era desapareceu, nada. não era nada. Gerou uma angústia. E aí o que acontece? Você Já fica gerou numa uma angústia angústia, danada. exatamente. Né? Às vezes você tem uns ductos linfáticos que demora a drenar ali para jugular, tudo. Você forma umas bolsinhas que você pode ser que vai ser um higroma cístico, alguma coisa assim, né? Que é acúmulo de linfa aqui no pescoço. Você vê isso com 9 semanas ali, você assusta a paciente, quando chega com 12 semanas não tem nada. Entendeu? Então, para que foi olhar?
Exame demais tem um reverso, né? Sim. Às vezes enxerga demais. Né? Exatamente. E o que não deve. Né? Exatamente. Então, tem que tomar cuidado. Eu queria voltar ao assunto sobre o ultrassom 3D, 2D. Primeiro, a realidade hoje, né, do país. O 3D, é possível fazer numa medicina, seja no SUS? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é que não seja um 2D. Um 2D bem feito consegue também tirar, diagnosticar várias patologias, né? Como é que é a realidade hoje? Se você me perguntar, eu preciso absolutamente do 3D para fazer um bom ultrassom, eu vou te falar que não. Eu não preciso. Então, você falar, eu fiz o meu exame no SUS e o aparelho lá não tinha 3D. O importante é o médico que está pilotando o aparelho. Bom ali, o que vai fazer Entendeu? diferença. Esse faz a diferença, né? Então, eu não preciso do 3D. É óbvio que o 3D ele vai me ajudar no meu exame. Dirigir uma Ferrari e Exatamente, mas nós vamos chegar no mesmo lugar. No mesmo lugar. Eu posso ir no meu Fusquinha, ou eu posso ir numa Ferrari, eu vou chegar no mesmo lugar. Os custos, as tecnologias são diferentes, entendeu? Mas eu chego no mesmo lugar, né? Agora é a maneira de como você pilota os dois, né? Se eu pilotar uma Ferrari de uma maneira ruim, eu vou bater a Ferrari e não vou nem chegar lá. É porque o ultrassom, ele é um médico dependente, Exatamente. né? Porque é diferente da tomografia, até para o pessoal em casa entender, né? É diferente da tomografia, a ressonância, que você vai ter aquela imagem independente do médico que está avaliando, né? O ultrassom não. O ultrassom é o olho do médico que está vendo. Exato. Ou ele vê, ele não vê. Né? Ou ele tem técnico, ele não tem técnico. Ou ele tem experiência, ele não tem. Exato. Isso é uma preocupação das empresas hoje, que pesquisam ultrassom, dos fabricantes de ultrassom, né? Por quê? Porque a ideia hoje, com o avanço dessas máquinas, é que cada vez seja menos examinador dependente, né? Então, nós estamos, por exemplo, na era da inteligência artificial. Sim. Entendeu? Então, cada vez mais eu tenho inteligência artificial no meu ultrassom, né? E vou te citar um exemplo. Por exemplo, quando eu vou fazer um ultrassom morfológico, eu faço um plano da cabeça e nesse plano eu vou medir os ventrículos, vou medir o cerebelo, vou medir a circunferência cefálica. Eu posso, com um toque, dar um comando para o aparelho, ele faz o volumétrico, ou seja, o 3D da cabeça, ele separa os planos e já me entrega as medidas. Pronto. Caramba. Entendeu? Nos planos certinho, pregonizado pela Sociedade Internacional de Ultrassonografia. Ele já coloca isso. E é simples, porque, na verdade, se você imaginar que eu tenho algo que é um bloco, toda a informação está dentro desse bloco. É como você pegar um tronco de árvore e dá um artista ali, ele vai fazer uma face linda ali no tronco de árvore, né? E aquilo ali já existia. Na verdade, ele usou a arte dele para fazer aquilo ali. Só que ali a inteligência artificial faz isso. Ela reconhece os planos dentro daquele bloco e já me coloca tudo pronto, né? Isso está avançando muito no coração fetal também, né? Você pega o bloco do coração e o aparelho já te dá tudo. As vias de saída, as cavidades do coração, já te dá tudo. E já mede para você. Entendeu? Então, isso, o que vai acontecer? Ele vai ele vai trazendo o médico menos experiente para o mais experiente, ele vai igualando. Isso é ruim? Não, isso é bom. Isso é bom porque eu passo a necessitar de menos treinamento médico, de mão, né? Porque a máquina está me ajudando, né? Então, isso é muito bom. E esse 3D, ele é uma realidade do SUS ou não? Você vê no SUS, entendeu? Você vê em instituições públicas o 3D e, às vezes, aparelhos de última geração, tá? Por exemplo, maternidade da Fiocruz, lá, o Instituto Fernandes Figueira, que é um instituto de referência, tudo, você tem aparelhos de última geração, né? Você vai ver em algumas maternidades do SUS aparelhos muito bons, entendeu? É claro que são aparelhos que têm uma demanda muito grande, né? Enquanto você vê numa clínica o aparelho ali sendo usado para 20, no máximo 30 exames num dia, se for muito,
né? Você vai pegar uma maternidade pública, esse aparelho aí vai ser usado umas 90 vezes, entendeu? Então, o desgaste do aparelho é muito maior, né? Então, a gente tem que selecionar, na verdade, o tipo de aparelho que você vai colocar. Não é porque ele tem que ser de última geração, ele tem que ser um aparelho bom, ele tem que ser custo-benefício, entendeu? Ele tem que ser um aparelho bom para o diagnóstico, entendeu? Para ajudar as pessoas, para ajudar a tratar esses bebês. Obviamente, se você tem um médico habilidoso, você vai mostrar o rostinho do bebê também, entendeu? Mas o foco é sempre no aparelho. Essa mãe que está num SUS ou no interior que não tem o 3D, tem chance de fazer um bom ultrassom com 2D. Sem dependendo, óbvio, do médico, nenhuma. mas não é, eu não tenho um 3D aqui, não vou colher bem o coração, a parte do cérebro. Sem dúvida nenhuma. Se você imaginar que o 3D, na verdade, ele vem de um bom 2D, né? Eu vou ter que colocar um bom 2D ali para gerar o volume do rostinho do bebê, né? Então, eu consigo mostrar muito bem para gestantes no 2D, né? Sem dúvida nenhuma. E o mais importante também do exame de imagem numa gestante é ter aquele acolhimento, né? Exato. Porque a gente, no nosso consultório, a gente trabalha muito com infertilidade também, né? Diogo e eu. Diogo como urologista e eu fazendo a saúde metabólica da mulher. E aí, as queixas, a gente pega muitas pacientes já com a dor da infertilidade, que não é pequena, né, e que passam pra gente, né, a forma com que é abordado no ultrassom. Muitas delas já tiveram perdas gestacionais, então, olha só, morreu aqui, não vai evoluir, acabou. Mas assim, é só tentar de novo, né? Aquilo ali é uma alma, um bebezinho, né? Ali, então tem toda ali uma profundidade. E a gente tem essa reclamação. Outro dia eu recebi no meu consultório uma paciente com infertilidade e ela falando da frieza e ela me contando a história, aquilo mexeu tanto com ela que ela chorava me contando. Que ela foi fazer o exame, né, o ultrassom, e infelizmente ela estava perdendo o bebezinho, né, que ela teve um sangramento, ou seja, perdeu o bebezinho, e duas médicas falando, né, sobre desfraude, a mamadeira do filho, assim, numa secura, sabe, porque ali não teve compaixão nenhuma com a mulher, né? Ela ali perdeu um bebê e as médicas conversando sobre os próprios filhos, sobre a amamentação, sobre o desfraude. Gente, pelo amor de Deus, sabe? É uma alma que tá ali, é uma outra pessoa ali na tua frente, sabe? Então, essa abordagem, esse acolhimento, né, doutor Aurão, que o senhor tira de letra, né? Poxa, quem dera se todos os radiologistas fossem iguais ao senhor, né, que passa esse acolhimento, porque é um momento muito importante, né, um momento de sofrimento para aquela mulher, né, e você não pode simplesmente passar aquilo ali como se fosse qualquer coisa, né, ou então aquilo ali é um sofrimento humano, além de tudo, né, você tem que ter caridade no seu olhar. Então, essa parte, assim, toda, né, não é somente um exame, é uma mulher, é uma alma humana, é uma outra pessoa, é uma dor, né? Então, isso acho que falta muito hoje em dia. E como a gente estava conversando ali nos bastidores, a formação está vindo cada vez pior, esse acolhimento praticamente inexistente, né? De sendo só mais um cheque, né? Mais um exame. Acabou. Qual é o próximo? E vamos embora. E não pode ser visto dessa forma, né? E isso a tecnologia não faz para você. Sim. Entendeu? Então, isso não tem inteligência artificial que vai fazer. Mas a inteligência artificial, ela vai fazer outra coisa. A inteligência artificial, ela vai te deixar mais livre para você ser ser humano. Entendeu? É isso que eu falo. Porque o que acontece? Se eu levo, digamos, meia hora para fazer um ultrassom, e se lá na frente, com a melhoria, com o progresso da tecnologia, com a inteligência artificial, ela vai fazendo tudo para mim, eu reduzo o meu tempo de exame para 15 minutos, eu tenho 15 minutos para colher. Entendeu? Esse é o papel da inteligência artificial. Então, o que eu falo, a inteligência artificial, ela não é para substituir um médico, né? Agora, um médico que não aprende a usar a inteligência artificial, ele vai ser substituído pelo médico que usa a inteligência artificial. Porque ele vai ter mais tempo para cuidar do paciente. Então, quando eu falo que a inteligência artificial está vindo aí para ganhar, as empresas ficam doidas, né? Opa, eu vou poder, em vez de fazer 3 exames, eu vou poder fazer 6 no mesmo período. Opa, peraí, não é isso, né? Vamos pensar também que eu preciso do meu tempo humano ali. Total. Né?
Então, tudo bem, a gente pode reduzir um pouco, mas eu preciso do meu tempo com o paciente. Né? E isso a inteligência artificial ela não vai fazer para você. Muito bem colocado. Tecnologia Perfeito. nenhuma. Nenhuma. Né? E parece que o movimento é o contrário, né? A tecnologia vem e eu vejo as pessoas cada vez mais desumanas assim, em relação a esse tato. Pelo seu tempo, você tem observado isso também? Eu observo muito. Né? Eu acho que o Brasil, no Brasil principalmente, a gente faz exame demais. Entendeu? Faz exame demais. Quantas vezes eu já ouvi falar do paciente ligar para marcar a primeira vez com o médico e a secretária do médico já manda para ela um pedido de ultrassom para ela já chegar com ultrassom. Isso é comum. Né? O que você aprende na escola de medicina? O ultrassom é um exame secundário, auxiliar do médico. Então, eu não posso pedir um exame auxiliar se o médico não viu a paciente antes. Entendeu? Então, alguma coisa está errada. Né? Então, a gente não pode lidar com os exames de imagem sem antes ver o paciente. A medicina ela vai se transformando com a tecnologia, mas eu não vou poder substituir o meu olhar com o paciente antes de eu usar a tecnologia para me ajudar. Ou seja, eu chego, eu vejo uma coisa em você. Pô, isso está difícil, eu não consigo ver essa imagem, será que é isso, é isso? Antes eu ia num livro, não sei o que, hoje eu já tenho algoritmos me auxiliando nessa tomada de decisão. Né? Olha, isso pode ser isso. É muito mais preciso, né? Muito mais preciso, mas eu preciso de te ver primeiro, entendeu? Se eu te mando num médico sem histórias que eu não te examinei, como é que esse exame vai ser orientado? Né? Então vai vir um laudo mais proforme do que, na verdade, um laudo completo focado para aquele paciente. Né? Então a gente não pode sair atropelando pedindo exame complementar antes de ver o paciente. Né? Isso acontece muito no Brasil. Porque é exame complementar. Né? Exame complementar. Né? Então, por isso que você vê ultrassom demais e com resultado de menos. E não era para ser assim. Eu não falo só de ultrassom, não. Eu falo de ressonância, eu falo de tomografia. Sentir uma dor no joelho, uma ressonância. O que eu acho hoje em dia também que eu... do exame Exatamente. Exame o que eu acho? Hoje em dia falta muito o exame físico, né? Exato. Praticamente aboliu, né? A semiologia aboliu o exame físico, onde a gente vê um monte de coisa. O que é? Você fez uma queixa, eu nem toco em você e vai o quê? Exame. Concordo plenamente com o senhor. Não precisa de você se você fizer isso. Sim. Né? Porque, na verdade, se você tá ali só para prescrever um exame, por que eu preciso do eu médico? Ou faz uma consulta de 5 minutos, o médico não te examina, gente? Pelo amor de Deus, isso não pode. Né? Então, a gente tem que continuar a usar a tecnologia, ela está aí para nos ajudar, mas nós temos que ter esse contato humano e continuar examinando o paciente. Não, perfeito. E como é que o paciente deve se preparar para fazer esse ultrassom obstétrico? Tem alguma preparação especial? Como é que é? Olha, hoje não tem um preparo. O que às vezes eu recomendo, algumas gestantes elas passam muito creme no abdômen. Entendeu? O medo da estria. Creme, o medo da estria. Às vezes aquilo ali atrapalha um pouco a imagem, porque você tem que ver que eu estou mandando ondas sonoras que vão passar ali, vai bater no neném, vai refletir, aí que eu faço a imagem. Se eu tenho uma camada grande protetora ali, aquele tanto de onda que iria passar não passa. Então a imagem ela pode ser prejudicada. Entendeu? Então, assim, passei um creme, não é uma contraindicação, mas evitar no dia do ultrassom ou 2 dias antes. Alguma coisa vale a pena. Para gases, nada? Não precisa, porque na verdade o ultrassom obstétrico, o útero já é grande, entendeu? Então, quando a alça não atrapalha. A alça não atrapalha. A alça só vai atrapalhar quando é muito inicial. Digamos o seguinte, eu tenho uma paciente com teste de gravidez com beta-HCG alto. E aí eu vou fazer um ultrassom transvaginal, não estou vendo o bebê no útero, entendeu? Mas o beta-HCG está muito alto. Então, o meu raciocínio eu posso ter uma gravidez fora do útero. Né? Se eu tenho muita alça distendida, eu não vou achar.
eu vou ter dificuldade, e às vezes eu tenho que fazer um preparo para o paciente e tudo mais, para a gente melhorar. Né? Mas não é mandatório, né? Essas são as exceções. E qual que é a idade gestacional que a gente consegue ouvir o coraçãozinho do bebê no ultrassom? Olha, de regra, 6 semanas você ouve, entendeu? Então, um embriãozinho ali de 4 milímetros, 5 milímetros, você já ouve com facilidade. A gente tem que lembrar que é um tubinho pequenininho. Gente, como que coisa perfeita, né, gente? Algo tão pequenininho, né? Então, realmente, isso é emoção para todos. Você ouvir o coração do seu filho pela primeira vez ali, não tem... Isso é um privilégio ter, né? Poder ouvir, isso é fantástico. Nossa, é bom demais. É verdade. E ver crescendo, né? É muito legal. E o sexo também? O pai já ficou alvoroçado. Sexo. O sexo já foi... Essa questão de identificar sexo já foi... naquela época dos ultrassons lá atrás, já era um problema, né? Nossa Senhora, todo mundo indo lá hoje para ver o 3D, né? Tem a fase dos rostinhos. Que agora vem a sexagem fetal, mas né? Mas que tem a fase do sexo, né? Vamos fazer um ultrassom para ver o sexo. E aí você não conseguia ver o sexo. Nossa, é a decepção quando às vezes você não consegue ver o rostinho também, é uma decepção. É verdade. Né? E hoje isso resolveu com a sexagem, né? Com a sexagem, que funciona muito bem. Então, a partir da 8ª semana, você vai buscar ali fragmentos de DNA na circulação da mãe, né? E se você acha o Y, né? Você é sexo masculino, você não acha o Y, sexo feminino, e isso funciona muito bem hoje em dia. Deu muito erro no passado, mas hoje já funciona muito bem. Acabou aquela emoção, né, de chegar, será que não vai dar pra ver? Será que dá pra ver? Mas você sabe que eu ainda vejo alguns raros casos, mas eu vejo casais que não querem saber o sexo até o final. Tivemos a gente tem uma amiga, que teve filho recentemente, que ela só soube o sexo na hora do parto, ela não quis saber de forma nenhuma. E eu sempre falo com eles, vocês sempre me lembram, hein? Porque senão eu saio contando. Na hora que vocês entrarem na minha sala para fazer um ultrassom, me avisa, doutor, eu quero te lembrar que eu não quero saber o sexo, né? Foi muito engraçado que eu tive um casal que não queria saber o sexo, né? E aí eu consegui ficar calado a gravidez inteira, sem contar, né? No último ultrassom... Não, mas ela me falou. Mas no último ultrassom, entendeu? Ela me lembrou e tudo, mas na hora que eu coloquei o transdutor, eu não sei, coloquei o transdutor, era um menino de perna aberta, ela olhou e falou, ai meu Deus, eu vi. Até eu falei, me desculpa, mas não ia saber que ele estava aqui de perna aberta. E ela descobriu, o casal descobriu, entendeu? Eu falei, eu não contei não, você que viu. Mas aí o ultrassom para descobrir mais ou menos a idade gestacional, qual é o tempo? Para sexo? Para sexo, A idade gestacional melhor em torno de 15 semanas. 15 semanas. Mas hoje você tem aqueles recursos do primeiro trimestre que, dependendo da posição do bebê, você vai ver seu pênis, você avaliando ali o falo, você já consegue ver, dá uma possibilidade boa de ser um menino ou uma menina. Alguns é muito nítido, outros nem tanto, entendeu? Então, se a paciente chega para mim assim, doutor, não vou fazer exame de sangue não, mas você escreve aqui com 12 semanas que nós vamos fazer um chá revelação. Eu falo, não, aí eu não vou escrever não, porque isso não é 100%, vamos esperar. Não, se você vai fazer chá, eu vou te dar um palpite forte, mas se você vai fazer chá revelação, então faça o exame de sangue, não confia em mim 100% não. Agora, 15 semanas não, 15 semanas você vê fácil. Eu lembro que o senhor deu palpite na gestação da Luísa, no ultrassom do primeiro trimestre, o senhor falou que era menina. Geralmente a gente acerta, mas mesmo quando eu dou uns fora. Mas acertou nos dois, porque o senhor falou do primeiro trimestre da Luísa e do Lucas. Você acertou tanto da menina quanto do menino. Eu ia perguntar, doutora, a gente podia resumir aqui as datas certinhas para cada período de ultrassom? Acho que é importante as pessoas entenderem isso. Assim, digamos o seguinte, olha, se a gente realmente falar, é importante na gravidez fazer 3 ultrassons. Então, eu diria que a gente tem que fazer o ultrassom entre 11 e 14 semanas. Na verdade, a regra é 13 semanas mais 6 dias. Vamos arredondar para 14. Por quê? Nesse período,
eu vou fazer aquele rastreio de malformação fetal. Tanto anatômico quanto um rastreio genético, de suspeita de síndromes genéticas, como trissomia do 21, síndrome de Down e outras síndromes. Porque a gente avalia a nuca do bebê, que chama translucência nucal. A gente sabe que quanto mais espesso a nuca do bebê, maior é o risco. E isso é importante as pacientes entenderem, porque quando a gente vê um marcador positivo, o que é um marcador positivo? A ausência do osso nasal, aumento da nuca, da translucência nucal, um ducto venoso com fluxo alterado, isso não quer dizer que o bebê tenha um problema. Isso quer dizer que o bebê tem um risco maior de ter um problema. Ou seja, é como se caísse na malha fina do imposto de renda. Não quer dizer que você sonegou. Quer dizer que tem alguma coisa ali que está estranha que merece um esclarecimento. E a mesma coisa é o screening, o rastreio no primeiro trimestre, né? Viu isso? Suspeitou? Nós vamos fazer algum outro método mais específico, ou seja, para eu chegar mais próximo do diagnóstico. Porque até então ele fala, olha, eu tenho um risco de ter, por exemplo, uma síndrome de Down. Não quer dizer que tenha, né? Eu posso estar diante de um falso positivo, né? Aí o que eu posso fazer? Um outro método de screening, de rastreio, que é de exame de sangue. Usar umas dosagens hormonais, como o beta-HCG, o que a gente chama proteína plasmática, que é o PAPA, que vai ali me dar mais elementos para o meu raciocínio. Alfa-fetoproteína também. A alfa-fetoproteína ela é mais para defeitos de tubo neural, mas também sem dúvida nenhuma, é um rastreador. Ou então você vai e faz o NIPT, né? Lembra que o NIPT que é aquele Non-Invasive Prenatal Test, que na verdade é buscar no sangue da mãe fragmentos de DNA, né, frações fetais ali no sangue da mãe, que eu possa fazer uma análise com a sensibilidade muito boa para ver se tem alguma síndrome. Lembrando que esse exame de sangue também é rastreio. Agora, o padrão ouro é a amniocentese. O padrão ouro é a amniocentese. Ou a biópsia de vilo corial, né, até 13 semanas, ou 14 semanas, e depois a amniocentese. Ali sim eu tenho elementos para dizer se o cariótipo está normal ou não. Né? Mas o senhor já pegou casos de alteração da translucência nucal ou que deu normal? E que deu normal? Que o bebezinho nasceu normal. Igual o NIPT também. Quantos NIPTs já chegaram para mim que deu alto risco para trissomia do 21, eu tive um caso até recente que deu alto risco para trissomia do 13, que é o patal. É patal. E que é grave, né? Mas não tinha nada. Porque o ultrassom não mostrava nada. Então já é um ponto positivo. Poxa, mas o ultrassom deu normal. Geralmente a trissomia do 13 mostra muita patologia, né? E era um falso positivo. Mas então, aí esse paciente chegou a fazer a amniocentese? Você tem que confirmar com a amniocentese. Então, a única maneira... Mas aí deu negativo. Deu negativo. Mas a amniocentese dando positiva, não, a amniocentese dando positiva é porque tem. Porque tem. A amniocentese é o exame de diagnóstico. Sim. Porque ali eu estou analisando células Mas a amniocentese dando positiva... Confirma. Confirma o diagnóstico. Então, toda vez que o NIPT dá alto risco, você tem que confirmar. Com a amniocentese. O que é o bom do NIPT? Quando ele dá baixo risco, a gente fica mais tranquilo. Se eu tenho um ultrassom que não foi visto nada e eu tenho um NIPT com baixo risco, a chance desse bebê ter alguma coisa ali inerente à cromossomopatia é muito baixa. Aí não justifica fazer a amniocentese. Você tem que pesar o risco e benefício. Você tem que lembrar também que a amniocentese eu estou dando furo na barriga. Risco de perda gestacional. O risco é baixo, mas se o risco de ter alguma coisa ainda é menor, por que eu vou correr o risco? Fazendo uma analogia aqui com o exame de próstata, o PSA e o toque. Você não faz assim de sair indicando biópsia de próstata para todo mundo. Exato. Que é o diagnóstico que vai dar o padrão ouro ali. Então, se você tem um toque suspeito, um PSA elevado, não indica. Agora, se você tem um PSA baixo, um toque, você não precisa indicar. Você não precisa. Então, tem que ser bem empregado. Só para continuar aqui, a partir do morfológico, né? E depois, qual que é o período para fazer e o que ver? Então, nós temos hoje o que a gente chama morfológico de primeiro trimestre. Por que ele chama morfológico de primeiro trimestre? Porque há uns anos atrás, o que eu via no primeiro trimestre?
eu medi o comprimento cabeça-nádega do bebê. Da cabeça até o bumbum para acertar a idade gestacional. Olhava ali, tem braço, tem perna, a placenta está ali direitinho, esse era o meu... E eu ouvi o coração, né? Depois o ultrassom foi melhorando. Aí hoje eu já consigo ver as 4 câmaras, as vias de saída, que antes eu via lá na frente, com 22 semanas. Então, cada vez eu já vejo a aorta com as artérias renais, já vejo os rins, eu não via, entendeu? Eu já vejo a bexiga, já vejo as artérias ali, então eu já vejo o número de vasos do cordão, eu já olho o cérebro melhor do que antes. Então, eu estou fazendo uma morfologia desse bebê no primeiro trimestre. Então, eu já tenho os diagnósticos de primeiro trimestre, né? Depois, nós temos o segundo trimestre. O segundo trimestre, ali entre 20 e 22 semanas, eu gosto muito desse período ali, a gente avalia a anatomia de novo, né? O bebê desenvolveu muito de lá para cá, de 12 para cá, e cresceu. Então, muito mais detalhe eu vejo. Lembrando que o médico tem que ser muito bem treinado para isso. Porque se eu pego o primeiro trimestre e eu olho o cerebelo, por exemplo, eu não tenho um desenvolvimento ali do vermes, que é o meio do cerebelo direito. E isso é normal no primeiro trimestre, mas isso não é normal no segundo trimestre. Então o médico tem que estar bem treinado para isso, para não sair também dando diagnóstico errado, né? Eu posso ter uma herniação fisiológica de alça ali no cordão umbilical, simulando uma onfalocele com 10 semanas, mas eu não posso falar que aquilo ali é um defeito de fechamento da parede abdominal, porque com 12 semanas ou mais lá na frente eu já não vejo, né? Então o médico tem que estar muito bem treinado para isso. Então a gente faz o morfológico de segundo trimestre, dá mais uma geral naquele bebê, e no terceiro trimestre eu acho que dá para rever a anatomia, mas claro, ali a gente foca muito também no desenvolvimento do bebê, né? Então, assim, 3 exames são importantes, esses 3 exames. Vou fazer menos, se você falar, não, eu só posso fazer, você só pode escolher 2 exames. Aí eu escolheria o primeiro e segundo trimestre. Não, você só pode escolher um exame. Aí eu escolheria o segundo trimestre. Perfeito. E que isso depende muito da cultura de cada país. Sim. E em relação até às síndromes genéticas que a gente estava falando anteriormente, né? O senhor tem visto aumento da trissomia do 18 em relação a... Porque, assim, teoricamente, a síndrome de Down, que é a trissomia do 21, ela é a mais comum. Só que cada vez menos a gente está vendo menos. Dá ou uma impressão? Acho que é uma impressão. Na verdade, a gente tem que tomar muito cuidado. Nós estamos notando um aumento de alguma patologia, alguma coisa. Na verdade, às vezes a gente está aumentando o nosso poder de diagnóstico. Entendeu? A trissomia do 18, às vezes, ela é difícil o diagnóstico, e ela era mais difícil o diagnóstico, e agora a gente consegue ver mais. Muito, né? mais. Agora, a gente tem que lembrar, quando a gente fala síndrome, a síndrome não é uma coisa certinha ali, o aspecto físico do bebê, né? Algumas vezes você tem uma baixa implantação de orelha, não obrigatoriamente você tem. Às vezes você tem um retrognatismo, não necessariamente você tem. Então, ela tem as suas variações. E isso é muito importante, principalmente na síndrome de Down. Heron, você já deixou de fazer um diagnóstico de síndrome de Down? Várias vezes. Foi um erro seu? Não. Por quê? Porque se você examina esse bebê no pós-natal, você não acha nada. Entendeu? O coração é normal. O que chama a atenção na síndrome de Down? Aumento da nuca. Por que a nuca no Down está aumentada? Porque tem alguma questão vascular. 70% desses bebês têm malformação cardíaca. Então, e malformações que a gente... Um defeito de septo, tudo que a gente vê. Então, quando eu vejo ali uma malformação no coração, opa, pode ser Down. No primeiro trimestre, a nuca dele muitas vezes está aumentada. Agora, se toda a parte vascular dele está normal, muitas vezes ele não vai se mostrar. 70%, né? 30%, né? Mas o bebê nasceu, ele era Down, você não viu porque ele tinha a linguinha de fora. E quantos bebês normais eu vi com a linguinha de fora e me estressou?
Tava, graças a Deus, nosso casal, doutor, ele é lindo, tal, me ligava, entendeu? E eu ficava assim, eu falava com o obstetra, várias vezes eu já liguei para o obstetra, falei, olha, o bebê tá ótimo, não tem nada, mas ele fica com a língua ali o tempo todo de fora, pede o pediatra para olhar com cuidado depois, não tinha nada, né? Então a gente tem que... É difícil, né? Você imagina, é o que eu falo com as pacientes, eu estou vendo alguém dentro de uma água, com placenta, crescendo. E que está ali mexendo e você tem que se virar para achar sinais ali de alguma coisa que possa não estar bem, né? E a trissomia do 21 é mais florida, né? Mas, por exemplo, a trissomia do 18, por que eu tô falando isso? Porque recentemente eu tenho visto tanto diagnóstico, eu acho que, obviamente, pela quantidade de diagnóstico que a gente tá fazendo. Mas eu não lembro antigamente de ouvir tanto falar de síndrome de Edwards como eu vejo hoje em dia. Você sabe o que está acontecendo? Hoje, cada vez mais, a nossa população está engravidando mais tarde. Então, nós vamos ver mais patologia. Você fala, Heron, está aumentando a incidência de trissomias? Aumenta, claro. Se você pega nas décadas anteriores. Lá, quando eu comecei a medicina, a média da população era engravidar com 25 anos, né? Os nossos pais engravidavam com 19, 20 anos. Eu não vejo uma paciente com 19 a 20 anos há muito tempo. Aliás, no meu dia a dia, já está ficando difícil eu ver uma paciente com menos de 35. E antes, chegava uma paciente com 35 anos lá, quando eu comecei há 30 anos atrás, nossa, 35 anos atrás. Hoje é o normal, entendeu? Agora, a medicina evoluiu, tudo evoluiu, mas existe a natureza. Essa mulher nasceu com os óvulos dela e os óvulos envelhecem. Então, ela tem que estar ciente que o risco dela é mais elevado. E aí a medicina entra para melhorar essa taxa de detecção. Eu ia perguntar qual é a mais informação que consegue ver pelo ultrassom. Olha, você tem malformações que não podem passar no ultrassom, né? Que é por exemplo, a anencefalia. A anencefalia hoje é uma patologia que é um diagnóstico que é obrigatório no primeiro trimestre da gravidez, né? Por quê? Porque eu não vejo a calota, muitas vezes eu tenho um cérebro solto, né? Que a gente chama exencefalia. Quando essa paciente volta com 17, 18 semanas, já não tem mais esse cérebro, porque o líquido amniótico destrói. Entendeu? É o anencéfalo. Então, são patologias que você tem que ver, né? Malformações cardíacas graves, hoje você vê defeitos do septo, atrioventricular, tudo isso aí você vê com facilidade, né? Ah, doutor, mas o bebê tinha 6 dedos e você não viu. O bebê tinha 4 dedos e você não viu. Olha, aí já é mais complicado. Às vezes eu tenho um bebê que está assim, né? Às vezes eu tenho um bebê que está assim. Né? Então, aí entra as nuances do exame, né? Entendeu? Eu lembro uma vez uma mãe falou, o bebê não tinha um dedo, não tinha uma medalha. O senhor não viu o dedo? Eu falei, aí o bebê estava dando um tchau com a mão assim, trouxe os ultrassons, tudo, mas outra mãozinha mais fechada, entendeu? Então, assim, é difícil, porque você falar, não, é um erro grave deixar de ver, não é chato você deixar de ver, mas isso compromete de uma forma, a gente iria mudar essa conduta. O que a gente ia fazer se visse, óbvio, entendeu? Menos um dedo, então, assim, menos um problema. Óbvio que você quer acertar tudo, né? E te angustia muito, principalmente, a mim me angustia muito quando eu não consigo ver 100% uma determinada coisa. Mas se é algo que vai ser vital para o desenvolvimento desse bebê, eu mando a paciente voltar até esclarecer. Uma malformação na coluna, por exemplo, né? Agora, fora isso, tem defeitos que você vai ver, defeitos de fechamento da parede abdominal, isso você tem que ver, né? Mas tem outros que não. Dilatação renal, por exemplo. Às vezes, se um ultrassom morfológico, o rim estava bonitinho, não tinha nada. Quando você chega lá com 30 e tantas semanas, você tem uma obstrução, e tem uma estenose, e está lá, o rim dilatado. E aí?
Ah, você não viu? Não, é o momento. Às vezes lá não tinha nada com 22 semanas, por isso que eu gosto muito do ultrassom, de rever no terceiro trimestre, tem uma dilatação de alça, uma má rotação intestinal e as alças dilataram, né? Ah, não tinha lá, entendeu? Então a gente tem que ver. E uma dúvida que eu tenho, quando é que indica um paciente fazer uma ressonância? Isso. A ressonância, ela é um método auxiliar da ultrassonografia. Então, ela não pode substituir o ultrassom. Então, toda vez que eu tenho dificuldade no ultrassom de ver alguma coisa, eu passo para o método auxiliar, que é a ressonância. Então, vamos ver um exemplo. Eu tenho, às vezes, pequenas lesões no cérebro do bebê que eu não consigo ali identificar o que é aquilo. Né? O que é isso ali? Um pontinho ali, alguma coisa? Repito o ultrassom, às vezes o bebê está com a cabeça embaixo, aí eu faço o transvaginal para ver melhor a cabeça do bebê, mas não consigo. Aí eu faço a ressonância. E a ressonância eu posso ali estar identificando um foco de sangramento, por exemplo. Né? E, às vezes alguma malformação no rim, que eu não consigo definir, uma malformação no pulmão, que eu não consigo definir bem no ultrassom, eu recorro à ressonância. Às vezes... Coluna também, né? Coluna. Às vezes a mãe tem um índice de massa corporal muito elevado e isso diminui a qualidade do ultrassom. E aí a ressonância hoje pode me me ajudar. Hoje está pegando muito isso, né? E a gente A pega obesidade muito tá a obesidade. Né? Questões placentárias também. Às vezes eu fico na dúvida se a placenta está ali invadindo o miométrio e eu não consigo esclarecer no ultrassom, eu vou na ressonância. Agora, a ressonância substitui? Não. Às vezes eu não vejo na ressonância, mas vejo no ultrassom. Ao contrário. Entendeu? Então, a gente tem que saber usar esses métodos complementares. Como é importante. Uma vez eu fui chamado numa cirurgia com uma placenta que invadia a bexiga. Invadia a bexiga. Isso foi o senhor que fez o diagnóstico. As cirurgias mais complexas que eu entrei. Exatamente. E é causa de morte materna. Sim. Entendeu? Precisa da ressonância nesse caso? A maior parte das vezes, não. Né? O ultrassom vê muito bem. Mas, às vezes, o ultrassom tem uma dúvida, recorre à ressonância. Ou seja, é importante também não só olhar o bebê, mas a Exatamente. placenta. Mas nunca... Agora, já aconteceu eu olhar a placenta na ressonância, fiquei na dúvida num pontinho, levei no ultrassom para esclarecer. Então, isso é importante, é saber usar os dois métodos. E em relação ao ultrassom, a parte principal, quando a gente começa a avaliar a restrição de crescimento intrauterino, que é uma angústia muito grande para as mães, né? O bebezinho estava crescendo, ganhando peso, ele parou de crescer. Essa avaliação a gente é feita em qual trimestre? Em relação a peso, altura? Isso. A gente separa as restrições de crescimento em precoce e tardia, né? A gente coloca ali um limite ali de 34 semanas, mais ou menos. Quando ela acontece muito cedo, a gente tem que investigar duas coisas. Uma é o funcionamento da placenta, com Doppler. Será que essa placenta está funcionando bem? Né? Outra coisa é a placenta funcionando bem e o bebê não está aproveitando bem. Né? Imagina você tem uma criança que ela é pequena e magra. Ela está ali naquela curva do pediatra, está abaixo do percentil 5, mas ela come bem, né? Então, às vezes é algum problema. Eu tenho que investigar o que é alguma síndrome de má absorção de alimento. Porque às vezes você tem o alimento, mas você não aproveita o alimento. Sim. E o feto é a mesma coisa. Então, nessa restrição precoce, a gente tem que fazer esses dois tipos de investigação. Geralmente, nas tardias, o que acontece? É um bebê que começa a ficar magro, mas no abdômen. Você olha o comprimento dele, tá bom. Você olha a cabeça dele, tá boa, o tamanho da cabeça, mas ele é um comprido, magrinho e cabeçudo. Né? Enquanto que o precoce, ele é todo pequeno. A cabeça cresce menos, ele cresce menos. Né? Então, a gente tem que classificar e buscar essas causas. Então, as mães ficam muito preocupadas. O bebê estava no percentil 60 e agora está no percentil 40 e fica desesperado. Não, calma. Né? Primeiro que você tem as margens de erros de medir feto. Né? Então, é importante um examinador só medir. E lembrar
que a gente só preocupa quando cai mais de 2 quartis ali, aí a gente começa a olhar, mas não quer dizer que tenha que interromper a gravidez, a gente observa, né? Por isso que é muito importante você hoje, a partir da 20ª semana, você fazer aquela curva de percentil, né? Porque ali você vai vendo como é que está o desenvolvimento, que é aquilo que o pediatra faz depois no pós-natal, né? Então a gente tem a restrição precoce, essa a gente fica mais preocupado. E a gente tem a mais tardia, que se tiver tudo bem, ele só estiver perdendo ali no abdômen, a gente consegue levar até o final da gravidez, desde que o Doppler esteja normal. Claro, você vai investigar pré-eclâmpsia e tudo mais. Sim, sim, fora as patologias. Mas o senhor começa a fazer essa medida do percentil a partir da 20ª semana? O ideal é a partir da 20ª semana. Você não precisa ficar fazendo curva de percentil com 14, 15, até tem, mas não justifica muito. Mas o importante é a gente já ter uma curva bem traçada a partir da 20ª semana. É quando ali o raciocínio fica melhor. Existe uma contraindicação para fazer ultrassom ou indicar outro exame, não? Não, o ultrassom não tem contraindicação, né? Eu acho que a contraindicação de qualquer exame é fazer o exame desnecessário. Entendeu? Eu acho que essa é a contraindicação. Entendeu? Mas não, na dúvida eu acho que vale a pena fazer. E isso o obstetra já está fazendo no consultório, né? Ele dá aquela olhadinha, que é assim, coisas básicas, né? O coração está ali no ritmado, porque antigamente você usava o pinar. Você escutava o pinar, né? Achava ali o bebê. Aí houve uma evolução. Isso o pinar eu usava quando eu era acadêmico de medicina. Deixa eu falar que até Mas eu tocava também buzina e ouvia no ali é a pinar. cardiotocografia, né? Eu tocava buzina lá. Não, mas eu ouvi no pinar na minha época da faculdade. da faculdade, quando eu rodei na gineco, era pinar. Aí depois o sonar. Né? O sonar já era melhor, elegante. Acho que era difícil. Aí as pacientes começaram a comprar o sonar nos Estados Unidos, né? E aí virou uma febre aquilo ali. Porque que aconteceu? Elas não colocavam no lugar certo, aí não ouvia o coração, ia chorando lá. E ficava fila de mãe lá no ultrassom, chorando. Aí eu mostrava o coração, saía tudo feliz. E jogava o sonar fora. Vou jogar esse sonar fora. Não joga fora, não. Doa para uma faculdade, para um hospital público, entendeu? Que eles vão saber usar melhor que você em casa. Né? E pronto. Né? E aí hoje o médico tem ali o ultrassom, ele usa o ultrassom, né? Tá ali, usa o ultrassom e pronto. O que nós tivemos os filhos na Zika e no Covid. E o senhor passou por esses dois momentos ali. Eu queria saber como é que foi esse momento ali. Acho que a Zika foi muito A Zika foi uma coisa muito interessante, né? Porque eu nunca ouvi falar em Zika. Na minha vida também não. E depois que passou também a gente nunca mais ouviu, né? Então a Zika, assim, a população era soro negativa, né? Todo mundo era negativo, veio a Zika e todo mundo saiu pegando Zika, como dengue também. Você lembra? Eu, na minha época de medicina, também não lembrava. Eu também, Ninguém falava dengue. Eu fui aprender dengue, já era médico, entendeu? E existem algumas infecções que elas aparecem, depois você vai ficando imune e a coisa vai estabelecendo. E daqui a uns anos vai voltar, né? Então a Zika, eu lembro que a gente tem grupos no Brasil todo de médicos especialistas que a gente discute casos, tudo. E aí uns amigos meus do Nordeste começaram a falar, gente, eu estou começando a notar, está aparecendo mais microcefalia. Então ficou ali, daqui realmente depois começou a investigar e aí começou a chegar na Zika, né? E a gente começou a ficar colocando sinônimo de microcefalia para Zika. É isso. E que não é, na verdade, uma verdade assim tão concreta, né? Porque eu orientei uma tese de mestrado aqui no Rio de Janeiro, que a médica, que foi uma colega minha lá da Fiocruz, a Alessandra Bedelski, a tese dela foi pegar todas as pacientes positivas, gestantes positivas para Zika, no pré-natal. Então, ela foi na Secretaria de Saúde, levantou todos os prontuários, entendeu? E aí, a incidência de microcefalia foi baixa. Não foi tão alta quanto a gente imagina.
entendeu? Das pacientes. Então, teve muita paciente positiva que, na verdade, o bebê não desenvolveu nada. Mas, realmente, se você comparar com o número de microcefalia que habitualmente a gente via, aumentou. Mas não aumentou naquele grau, naquele tanto que a gente viu, né? Então, é igual a gente explicar também por que algumas pessoas morreram de Covid e outras foram tão resistentes, né? Então, o ser humano ele é diferente. Você tem a placenta ali com relação ao feto, que tem um efeito protetor também, né? Então, essas coisas, naquele momento, a gente acha que é extremamente um negócio, um volume de microcefalia muito grande. Depois você começa a estudar aquilo ali, você vê que tinha muito mais gente positivo, gestantes positivas e que não desenvolveram nada, né? Mas foi um momento terrível, Foi. né? E depois veio a Covid. Tudo que é desconhecido. Tudo dá medo. Dá medo, Porque, né? de Eu repente, chegou engravidei na Zika e na Covid. Você vê, lá na clínica, eu trabalho numa clínica radiológica grande, né? Lá na clínica, o Covid tem que fechar tudo, né? Todo mundo em casa. Eu falei, olha, Ai, que loucura. as gestantes, eu vou mandar essas gestantes para onde? Para o hospital? Para elas pegarem Covid no hospital? Não, eu não vou fazer isso, entendeu? Então, vocês vão me deixar a enfermeira aqui voluntária, tudo eu vou trabalhar. Vou colocar máscara, então eu e mais alguns médicos que fazem ultrassom obstétrico, nós trabalhamos. O resto fechou. Então, ali na clínica ficava ressonância quase nada, a tomografia, fazendo muita tomografia de tórax de gente com Covid, Sim. e eu vendo as gestantes. Eu falei, eu não vou mandar as gestantes. Obviamente, a gente falava para as gestantes, vá fazer o exame que tem que fazer. Não vai lá ver rostinho de bebê na época de Covid. Sim. Óbvio. Né? Mas eu trabalhei normal ali, e ali foi uma surpresa, porque assim, eu vi poucas complicações de gestantes com relação ao Covid, principalmente do feto, né? Na verdade, a gente não conseguiu demonstrar Nada. grandes complicações fetais em gestantes que pegaram Covid. Mas as principais que o senhor conseguiu avaliar ali seriam quais? De complicações fetais. Não, na verdade, Porque não tem como, você né? teve ali uma associação, Você- restrição de crescimento, alguma coisa assim, mas nada comprovado, entendeu? Então, não se provou muita coisa, não. Entendi. Né? E esses pacientes que vão fazer os exames, né? As mães que vão fazer os exames, que têm esses bebezinhos com alterações, né? Ou com malformações, ou com trissomias diagnosticadas, né? Elas vão fugir um pouco à regra dessas... A regra não, né? Mas dessa necessidade de três ultrassons obstétricos durante a gestação. Esse acompanhamento ele tem que ser mais regular também com ultrassom? Isso, tem que ser. Quando eu faço o diagnóstico de uma patologia, eu tenho que ver qual patologia que é, né? Então, eu fiz um diagnóstico, uma malformação do sistema nervoso central do feto. Bom, o defeito está ali, né? Então, eu vou fazer o acompanhamento em função da patologia que eu estou vendo. Porque se eu vejo uma alteração no Doppler, é algo que pode piorar de uma hora para outra. Então, eu tenho que fazer um acompanhamento mais próximo. Se eu vejo uma dilatação dos ventrículos, que não é tão importante, moderadamente dilatado, mas é um problema, é um problema que eu não preciso ficar olhando toda hora, né? Isso angustia os pais, às vezes, né? Então, mesmo que eu sei que eu poderia ver essa gestante só lá no final da gravidez, e não ia impactar muito o desfecho do bebê, eu peço ela para vir antes, mais para a questão da ansiedade. Porque ali eu vejo o ultrassom também como tratando a ansiedade dos pais. Então, isso é importante também. Sim, Então, no eu bebezinho olho com problema, a né? patologia e eu olho o que eu posso ajudar também com o meu ultrassom com relação aos pais, a ansiedade. Claro, não vou pedir ultrassom toda semana. Sim. O bebê está caindo no ritmo de crescimento, mas o Doppler está normal, eu não vou fazer um ultrassom toda semana.
Porque se eu fizer toda semana, digamos que eu olho o bebê hoje, eu falo, o bebê está com 1,7 kg. Se eu medir semana que vem e tiver com 1,650, doutor, ele emagreceu? Não, ele não emagreceu. É a margem do erro do ultrassom. Sim. Então, eu tenho que dar um espaço de ideal 3 semanas, mas pelo menos 2 semanas, para fazer ali, traçar uma curva de crescimento. Então, o acompanhamento do ultrassom vai ser em função do que eu vejo de patologia. Aí eu ligo para o médico da paciente, né? Converso com o médico e a gente traça ali uma conduta até o final do pré-natal. Veja a importância da relação do obstetra com o radiologista. Radiologista. Exatamente. Essa troca... Isso é fundamental. Fundamental. Né? As coisas não podem ser isoladas. Né? Eu acho que, assim como eu acho que o obstetra tem que colocar todas as informações no pedido para eu poder acompanhar bem essa gestante, eu acho que eu tenho o dever também de ligar para o obstetra e falar da minha impressão daquilo que está acontecendo e traçar junto com ele uma conduta. Porque são 2 experiências, né? Sim. E a gestação gemelar? Também tem que ter um maior acompanhamento? Ou funcionaria como um bebê único? Não, entendeu? Se eles crescem bem, não. Agora, é claro que você vai definir o tipo de gemelaridade. O tipo de gemelaridade é importante ser definido no primeiro trimestre da gravidez. Então, isso é importante. Né? Digamos que são bebês dizigóticos, ou seja, são gêmeos, cada um com a sua placenta, com a sua bolsa. A chance de complicação desses é menor do que quando é uma placenta só. Entendeu? E esse ainda é menor quando é uma bolsa só. Quando é uma bolsa só, eu tenho risco de embolar cordão ali. Então, tem que acompanhar mais de perto. Quando é uma placenta e 2 bolsas, tem a síndrome da transfusão feto-fetal. Então, tem que ficar de olho. E aí, a interpretação da translucência nucal muda. Né? Porque quando eu tenho, no primeiro trimestre, eu olho lá, é uma placenta, eu vejo um bebê com a nuca grande, o outro com a nuca pequena, mas não é, eles não são univitelinos? Não, é porque o primeiro sinal da transfusão feto-fetal é um receber mais e a nuca dele cresce. Entendeu? Ali eu já chamo a atenção. Então, esses bebês eu vou acompanhar de uma outra forma. Entendeu? Então, a gente tem que ir vendo caso a caso. Importante da ultrassonografia também nos gêmeos é olhar sempre o colo do útero. Nesses casos, todos os exames eu faço transvaginal, até o final da gravidez, até próximo ao parto, para sempre estar olhando o colo do útero. Né? Porque a pressão sobre o colo ela é maior. Eu ia perguntar sobre o líquido amniótico, né? O que significa quando ele está aumentado ou reduzido, né? O líquido amniótico é uma quantificação que, na verdade, ela é subjetiva. Eu não tenho como te dar o volume do líquido amniótico. Quer dizer, hoje em dia até tem. Nós fizemos um algoritmo de inteligência artificial que ele é aplicado na ressonância magnética. Então, na hora que eu aplico esse algoritmo, ele me dá o volume do líquido amniótico. Com uma precisão incrível, né? Porque ele lê tudo que é o líquido amniótico. No ultrassom é mais difícil, porque eu não estou vendo a gravidez inteira ali, né? Eu estou vendo por partes, né? Então, pode ser que eu pegue um bolsão aqui, o bebê mexeu, esse bolsão diminuiu, o líquido passou para cá. Então, a nossa avaliação do líquido amniótico ela é subjetiva. Então, a gente tem índices que a gente pode, assim, só para ter uma referência. E aquele índice de líquido amniótico, que você divide o quadrante da mãe, o abdômen da mãe em 4 quadrantes e mede os quadrantes verticais, os diâmetros verticais de líquido. Ou então, maior bolsão vertical. Né? E aí a gente tem parâmetros de normalidade. Se o líquido está muito diminuído, o que pode ser? Um bebê que está crescendo pouco. Um bebê que cresce muito pouco, ele tem uma restrição de crescimento, ele urina menos. Né? A maior composição do líquido amniótico é a urina do bebê. Se ele está urinando menos, vai ter menos líquido amniótico. Né? Ou uma patologia obstrutiva renal também. Né? Uma patologia placentária que faz o bebê crescer menos, então ele vai urinar menos. Então, eu posso ter algo obstrutivo, os rins funcionando, mas a urina não chegando, ele não urinando. Então, eu posso ter uma uretra obstruída, eu posso ter ureteres obstruídos, ou eu posso ter o quê? Malformação renal. E aí a urina não é formada. E o líquido amniótico diminui.
e diminui depois de 16 semanas. Porque antes de 16 semanas, a contribuição do líquido amniótico vem mais de placenta. Depois é que diminui, né? Bom, agora o líquido aumentado. Eu posso ter um bebê gordinho, mães diabéticas, às vezes aqueles bebês rechuchudos, eles urinam mais, então eles têm um líquido maior, né? Então eles ficam, aquele líquido, parece que elas têm aquela barriga grande e tudo mais. Ou então eu posso ter uma obstrução de via alta, né? De esôfago, uma obstrução do esôfago. Os bebês, eles deglutem o líquido amniótico. Ele bebe o líquido, ele urina, ele bebe, ele inspira. Se eu tenho uma obstrução aqui, ele não bebe mais. E ele está urinando, a bolsa aumenta também. Entendeu? E tumores placentários também pode aumentar o líquido amniótico. Então, a gente tem ali que vendo... 70% das alterações do líquido amniótico, principalmente para mais, quando o líquido está muito aumentado, 70% você não descobre o que é. É o que a gente fala idiopático. Não descobre, mas a gente tem que procurar. E o ultrassom também auxilia na via de parto? O ultrassom hoje auxilia na via de parto. Entendeu? Você tem muitas maternidades, são estudos que começaram principalmente na Itália, e que tem hoje, faz parte do acompanhamento do trabalho de parto, a ultrassonografia. Na pelve e o acompanhamento está monitorando o bebê, né? Então, o ultrassom é mais um método também utilizado aí. Ele ganhou um espaço também na sala de parto, que antes não tinha. Sim. Então, ele é usado também. Queria que você falasse, doutorão, do seu projeto dos bebezinhos em 3D. Lindos. Essa ideia começou lá na França, na verdade, quando não tinha ultrassom 3D. A gente via algumas pacientes deficientes visuais lá no hospital que eu trabalhava. Entendeu? Então, o que eu tinha lá? Um ultrassom 2D. Eu imprimia o perfil do bebê, recortava o perfil. Aí ela tocava no perfil. Aí você vê. A sua conduta... ela continua, mas ela melhora com o avanço da tecnologia. Perfeito. Quando nós começamos a fazer impressão 3D do rostinho do bebê, que era o objetivo inicial para estudar malformação fetal, até para ajudar os estudantes de medicina, né, naquele estudo de medicina, da medicina, a gente viu a reconstrução era tão precisa, eu lembrei daquele estudo que a gente fazia lá recortando o perfil. Opa, vamos fazer agora para gestantes. E aí eu fui no Instituto Benjamin Constant, isso foi em 2010, mais ou menos, e falei com eles, nós estamos fazendo esse estudo, então quando vocês tiverem uma gestante deficiente visual grávida, a gente vai fazer gratuitamente para ela, eu gostaria de ver como é que ela vai sentir, se isso vai impactar para ela. Demorou muito tempo, um dia me ligaram, tinha um casal de deficientes visuais, foi 2011 mais ou menos, e aí eles foram, aí eu combinei com eles, eles foram fazer o exame e foi um impacto muito grande. Nossa. Foi o primeiro caso na literatura, né? Isso foi publicado internacionalmente, entendeu? Eu já fiz o pedido de paciente fora do Brasil, né? E isso é um programa que a gente faz gratuito para o Brasil inteiro. Nossa, desde que 2011. Caramba, Desde que 2011, legal. né? Então, até teve agora um caso de uma paciente que ela é deficiente visual, ela é cega mesmo, e está de gêmeos. Caramba. E aí até a revista Crescer publicou agora, né, uma entrevista com ela segurando os dois bebezinhos ali. E é muito legal, né? Porque ela vai com cão-guia, né? Sim. Ela vai, tem uma foto muito bacana dela, porque quando eles estão aqui no Rio, eu não só faço ultrassom, como eu coloco ela na ressonância, e eu faço uma sequência 3D que demora 25 segundos. E essa sequência eu gero 3D dos bebês inteiros. Caramba. Então, eu imprimi os dois gêmeos ali abraçadinhos, né? E ela em tamanho real, né? E ela pode tocar os bebês. Então, é bem legal. Então, quando as pacientes estão aqui no Rio, eu faço ultrassom gratuito e faço a ressonância também, né? Quando elas estão fora do Rio, não pode vir ao Rio, está lá no sul do Brasil, no norte do país, elas fazem um ultrassom, eles mandam um arquivo, eu imprimo e mando pelo SEDEX. Caramba, que projeto legal. Nossa, um projeto bem legal, bem interessante. É um projeto muito que legal já mesmo. anda, né?
Anda e já foi publicado, já foi mostrado lá fora, funciona muito bem, né? Eu acho que isso tem impacto realmente no pré-natal. E como é que faz para ter acesso a esse projeto? Geralmente elas ligam para a clínica já está preparada para isso, né? Elas entram em contato, toda reportagem eu deixo o contato, né? Então, e eles se conhecem muito, né? Em escola de braille e tudo mais, sempre tem alguém que viu o projeto, que divulga, e eles me ligam, mandam. Muitas vezes eu recebo o WhatsApp mesmo, eu tô aqui no interior de São Paulo, tá. Aí eu falo, você pode vir? Às vezes vem. Eu tenho um parente no Rio. WhatsApp do Heron, né? Eu achei que era só gente. Eu tenho um parente no Rio de Janeiro, eu vou. Então eles vêm. Às vezes não, eu não posso ir. Então na hora que você fizer o ultrassom, manda o arquivo, aí pede o médico para me ligar, para eu explicar para ele como é que ele exporta esse arquivo do aparelho, me manda no e-mail. O ultrassom dá para fazer arquivo, para mim era só ressonância. Não, dá. Só que o ultrassom vai sair o rostinho do bebê. Né? Porque o ultrassom, o foco dele, o FOV dele, o campo de visão é pequeno. Né? Se for um ultrassom de primeiro trimestre, eu pego o bebezinho assim, né? Mas se for de segundo, terceiro trimestre, aí eu faço o 3D do rosto dele. Né? Agora, quando tá aqui, eu falo, não, vou fazer o corpinho inteiro. A gente faz a ressonância. E falando desse projeto, o senhor faz outros órgãos, né? Isso, aí a gente tem hoje... Isso foi muito interessante, esse projeto, porque esse projeto ele começou em 2004, mais ou menos. Era um projeto lá na clínica que a gente recebia, a clínica começou a receber as peças do Museu Nacional para fazer tomografia, para depois reconstruir em 3D e fazer impressão 3D, entendeu? E aí eu vi aquilo ali, eu comecei a me interessar. Eu falei, por que a gente não usa isso na medicina? Entendeu? Então a gente começou um estudo. A partir desse estudo do Museu Nacional, a gente começou um estudo para fazer a reconstrução 3D, usar a impressora 3D também na medicina. Entendeu? E aí nós começamos com o feto. É o que eu gosto de trabalhar. Vamos começar com o feto primeiro. Então nós fizemos essa trajetória na medicina fetal. Né? E depois foi para as outras áreas. Né? E hoje é um laboratório dedicado a isso lá na PUC, no campus da PUC do Rio de Janeiro. É um laboratório que é ligado ao design, né? Ele é uma parceria, né, da DAS até com a PUC, e é um laboratório ligado ao design, mas que ele tem como foco a medicina. Né? Então, ali hoje nós dividimos o laboratório, ele tem 200 metros quadrados. Nós dividimos ele em 3 partes. O foco inicial era impressão 3D, né, em todas as tecnologias de impressão 3D. Nós passamos também dedicamos uma outra parte com realidades estendidas, né? Aí realidade virtual, realidade aumentada, isso para ensino médico, planejamento cirúrgico e tudo mais. Né? E agora nós estamos na outra parte, começando com a bioimpressão. Né? É usar a tecnologia da impressão 3D usando material biológico, com foco inicial em medicina reparativa. Queimado. Né? Queimados, né? Fazer biocurativos e tudo. Nossa. Caramba, que interessante. Com certeza. Estou esperando vocês lá. Toda sexta-feira eu estou lá o dia inteiro. Sexta-feira é um dia ótimo. Né? E vocês vão adorar. Nossa, a gente vai com certeza. A cabeça da gente abre ali, você vê coisas muito interessantes. Surgindo ideias também, né? E é um lugar que eu queria que fosse dentro da universidade. Porque eu acredito muito, quando a gente forma em medicina, o nosso conceito de multidisciplinaridade é muito assim, eu converso com você vascular, com você dermatologista, com você cirurgião, com neuro, esse é o meu conceito de multidisciplinar. Mas eu acho que o conceito tem que ser maior. Você tem que conversar com outras áreas do conhecimento, né? Engenharia, design. Então, é um lugar que a gente consegue colocar pessoas de áreas completamente diferentes, mas com foco em medicina. Sim. Pensando em soluções para a medicina. E várias ideias. Caramba, ideias. Demais. Chegar ali deve ter... Então, é muito interessante.
Que maravilha. Muito obrigada, também, doutor foi um Heron. prazer. Foi maravilhoso. Quanta informação riquíssima, assim, sabe? A gente já imaginava que ia ser muito bom. Muito obrigada pela sua presença aqui, viu? Enriqueceu muito nosso Foi episódio. Uma honra, né, doutor Heron? Né? A gente ficou ansioso aí. Foi o maior prazer e eu gosto muito de poder passar a experiência da gente, né? O conhecimento é a vivência, né? Você passar a vivência, eu acho que isso é muito importante, né? Às vezes a gente tem aquelas coisas no livro ali que a gente segue, mas a gente tem um pouco da vivência nossa para. Medicina é vivência também, né, doutor Heron? É a experiência, né? Ela conta, com certeza absoluta. Os livros dão as ferramentas para nós, mas a gente. Ficar congelado só em guideline. Exatamente. Okay, é importante, mas não pode ficar preso. É claro que a gente tem que usar um pouco o raciocínio, o nosso aprendizado de vida nisso aí tudo. Perfeito, muito obrigada. Já começa a encaminhar, levar o doutor Heron para o Brasil inteiro. Gente, vocês viram, olha que projeto legal. E as pessoas que tenham pelo menos essa noção, né, essa orientação de quando fazer os exames. Esse aqui é o doutor Heron, a maior referência do Brasil de ultrassom obstétrico. Graças a Deus está aqui no Rio de Janeiro. Graças a Deus foi nosso médico. Graças a Deus. Eu gosto muito do Rio de Janeiro. Eu acho que o Rio de Janeiro me abraçou quando eu vim fazer medicina. Eu sou mineiro, né? E acabei ficando no Rio. Ainda bem que São Paulo hoje São Paulo não te roubou, né? Porque São Paulo eu adoro o mar, essa visão do mar, né? Eu tenho mais tempo de Rio de Janeiro do que de Minas. Verdade, é meu carioca. Mas a gente não perde o sotaque. É verdade. Mas nem tem tanto, acho. Tem muita coisa. Quando eu vou para Minas, eles falam que eu perdi o sotaque. Aqui no Rio, eles falam que eu não tenho sotaque de carioca. Então a gente fica meio no meio. Doutor Heron, passa pra gente o seu @do Instagram. O meu Instagram é Heron Werner. Heron Werner. Então tá aqui anotadinho para vocês. O LinkedIn é Heron.Werner. Instagram é Heron Werner. Tá. Maravilha. Então, e se quiser marcar consulta, é na Alta, né? No Alta. No Alta. Hoje eu tô Alta no Diagnósticos. Alta, eu acabei trabalhando agora, só trabalho lá e faço então aí a pesquisa lá na PUC Rio. Isso. E esse projeto, né, que podem contactar o senhor do país todo, é também... É só ligar no Alta. No Alta. Pode ligar no Alta. Liga no Alta e pelo Alta que vai sendo feito o ultrassom. Eu vou fazer ultrassom lá no Alta, né? A ressonância geralmente eu faço na CDPI, que é o mesmo grupo, né? E é tudo ali no Barra Shopping. Né? E tudo de forma gratuita. Tudo de forma gratuita. Para deficiente visual. Para deficiente visual. Os acadêmicos, assim, você acompanha lá, como é que é esse projeto? Até porque tem muita acadêmica que assiste a gente, médico aqui. Os acadêmicos, volta e meia eu recebo uns para visitar o laboratório, lá na PUC, né? Sempre tem. Eu tenho acadêmicos lá, muito do design, né? Bolsas, PIBIC e tudo, eu tenho. Pessoal, alunos da PUC, né? E aí eu recebo muita gente do design, porque a PUC não tem escola de medicina, né? Ela tem pós-graduação em medicina. E, assim, tem acadêmicos também que me visitam ali na clínica, às vezes, para ver uma ressonância, para conhecer o método e tudo mais. Imperdível, não percam essa oportunidade, gente. Exatamente, muito maravilhoso. Muito obrigada mesmo, doutor Heron, foi muito bom, muito bom ter o senhor aqui com a gente, viu? Também. Vamos agora aos avisos paroquiais. Lojas Ânima, aqui, ó, Bíblia Ave Maria. Olha que lindo, para dar de presente também. Esse aqui, ó. Essa pretinha aí. Esse aqui dá para levar na pasta no trabalho. Bem masculina. Ó, esse terço aqui é bonito, irmão. Ó, já mudou o terço. Já mudou a coisinha do terço, ó. Cada um tem um terço diferente. Ó. Bonito esse aqui, ó. De Lourdes. Bonito. Esse aqui é o livro de Fátima, a história contada por Bertaldo e a Kênia. Esse aqui é um presente para você. Para o senhor. Muito obrigado. Autografado, especialmente para o senhor. Legal. Eu já fui a Portugal, tudo, mas não fui Não, vai começar aqui, então, o santuário. Pois depois agora conhecendo o santuário. Hoje meu filho está viajando e ele foi para visitar uns amigos na Espanha, colegas de infância, um que mora lá, tudo, viajou com outros amigos. Tudo. Aí hoje estava em Medjugorje. Ele mandou a foto da igreja lá. Então tá. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube, ou seja, a sua inscrição no nosso canal é super importante pra gente, né? Deixa seu comentário, curta, compartilhe, leve essa informação para muitas outras pessoas. Eu tenho certeza absoluta que fez muita diferença para sua vida, então vamos compartilhar. Siga todas as nossas redes, Spotify, Amazon Prime, Deezer YouTube. E
YouTube, ele cisma em falar YouTube. Mas o YouTube é só a sua inscrição, já vale muito pra gente. Ou seja, assistiu a gente, deixa a sua inscrição, tá? Ou seja, temos aqui o YouTube onde vocês estão vendo a gente, ou se vocês quiserem escutar, também a gente tem o Spotify. E não deixa de seguir também as nossas redes no Instagram. Muito obrigada, doutor Heron. Obrigado. Foi muito bom ter o senhor aqui com a gente. Bom, até a próxima quarta, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. A câmera tá lá.